A gente sabe que a dinâmica da vida cristã, ela nos prepara à eternidade, mas ela também nos traz muitos benefícios históricos. Sim, a gente não vive a nossa fé somente pensando na eternidade. Seria uma alienação, não é? Todas as esperanças que nós alimentamos pela força da nossa fé é para nos ajudar a conquistar a qualidade da vida aqui também. Eu não posso acreditar num discurso religioso que me retire da possibilidade de desfrutar uma vida feliz aqui na Terra. Mesmo porque a eternidade, ela não pode ser mensurada, ela não pode ser comparada a absolutamente nada. Eu tenho que fazer todo o meu empenho aqui para ser uma pessoa boa. E naturalmente, isso repercute na eternidade. É tão interessante a gente identificar, desde os primórdios do cristianismo, os primeiros movimentos dos homens e mulheres que compreenderam essa amarra do tempo presente com o tempo futuro. Quando falo tempo futuro, daquilo que será depois que nós morrermos. E cada um pode pensar como quiser. Nós temos o referencial da teologia que nos ajuda a pensar a eternidade, mas é claro que sempre haverá uma percepção particular daquilo que eu considero como feliz, bonito e eterno. O que é bonito para mim pode não ser para você. O que pode ser satisfação para mim pode não ser para você. O céu, né? Nós temos o direito de imaginar esse céu de acordo com os nossos gostos. O que a gente não pode é perder a ligação deste céu com a vida que nós vivemos hoje. Não posso me desprender da necessidade de trabalhar o meu dia a dia com o mesmo empenho com que um atleta prepara a sua qualidade naquilo que vai disputar. A gente acabou de ver as Olimpíadas acontecendo. Uma honra para o nosso Brasil, né? A gente achava que podia dar tudo errado e não. O povo brasileiro mostrou o grande diferencial, que é justamente o acolhimento, a capacidade de sermos fraternos, de acolher os diferentes que chegaram, que ficaram entre nós, de sermos gentis. Mas o que foi interessante de ser percebido é que a diferença do medalha de ouro para o medalha de prata e para o medalha de bronze eram a distâncias mínimas. Com a diferença do Bolt, né? Que o Bolt, a diferença era imensa, né, Cristian? Boa noite, tudo bem? O Bolt chegava hoje, os concorrentes dele chegavam amanhã. Com exceção dessa grande, né, estrela do mundo do atletismo, que tem uma velocidade fantástica, às vezes nós tínhamos ali 2 décimos. Na natação, então, às vezes dava até dificuldade de saber quem foi que chegou primeiro. Os nossos meninos e meninas da ginástica artística, por décimos nós perdíamos o ouro, a prata ou o bronze. É assim. O empenho de um atleta é muito semelhante ao empenho de um cristão. O atleta precisa viver uma disciplina diariamente. Outro dia, um jogador dos nossos famosos, né, nós temos muito, estava reivindicando o direito de ser uma pessoa normal, de ter uma vida social. É direito dele. Só que ele não pode se esquecer que ele é a estrela que é, porque ele se preserva de ter uma vida igual aos outros. A partir do momento que eu quero viver a minha vida igual aos outros, eu estou abrindo mão da diferença que eu posso ter, da excelência que eu posso chegar se eu tiver uma disciplina diferente dos outros. Vamos falar logo o nome dele, o Neymar, né? Neymar, que é esse grande atleta. Eu entendo. Neymar vem reivindicando o direito de ser um jovem como os outros. Só que ele é o Neymar, ele não é igual aos outros. Entendo que na juventude dele ele tenha vontade de estar nas festas que os outros estão, só que ele não pode esquecer que ele é o Neymar e que se ele quiser continuar sendo o Neymar, ele precisa ter um código de conduta diferente dos amigos dele. Faz parte da vida, são as nossas escolhas. Phelps, essa grande estrela da natação, ele sabe a disciplina que ele precisa ter no dia a dia dele
para ele continuar sendo o Phelps. Esse rapaz, para ele ter os resultados que ele teve, ele deve ter sacrificado muitas coisas. Ele deve ter deixado de viver muitas coisas que os amigos dele viveu. Não cabe a nós dizer se está certo ou está errado, ou se ele fez a escolha certa ou se ele fez a escolha errada. A vida é dele. O fato é que repercute para o mundo todo os resultados de uma vida de dedicação. Phelps tem o direito de deixar de ser o Phelps? Tem. Basta ele abandonar a disciplina. É uma escolha dele. Nós vimos o nosso Tiago, grande nome, promessa, né? Como é que é o sobrenome dele mesmo? Pereira, não? Que ficou fora, né, das Olimpíadas. Grande nome da natação, grande promessa. De repente, no momento que ele ia viver ali, os momentos importantes da seleção que fazem, né, para poder as eliminatórias, né, ficou fora. Um resultado ele não é por acaso. Ele nos ajuda a pensar. Pode ser que esse menino venha ainda melhor na próxima Olimpíada. É a oportunidade que a gente tem de pensar, olha, se eu quero esse resultado, eu preciso estabelecer uma rotina que me proporcione ter aquele resultado. Digamos que eu tenha o potencial para ser um grande atleta, para disputar uma Olimpíada. Se eu não vivo a disciplina que vai trazer para fora o grande atleta que eu posso ser, eu não chego a ser o grande. Nós temos uma revolução muito interessante dentro do cristianismo, por volta do ano 300, depois de Cristo, claro, né? Porque estamos falando de uma revolução cristã, que são os monges que fizeram a opção de ir para o deserto. Temos nestes monges um grande nome que é Santo Antão, praticamente o pai da vida monástica. Antão e os companheiros dele foram para o deserto porque intuíram que a disciplina do corpo repercute nas disciplinas da alma. E quando nós somos capazes de submeter o corpo a um estado de disciplina, isso repercute na nossa vida espiritual. Por isso que o nosso corpo, ele é a expressão de um estilo de vida. Pode observar. No corpo de uma pessoa, você pode observar o estilo de vida que ela escolheu viver. Sei que às vezes nós não temos o tempo suficiente para o nosso cuidado. Eu sei que às vezes nós trabalhamos demais, nós não temos meia hora para dedicar a uma atividade física, mas isso não deveria ser para nós uma rotina. Sabe por quê? Nós negligenciamos aquilo que é fundamental. É como se nós disséssemos, olha, nós queremos ter uma casa, mas nós não queremos fazer o alicerce. Como é que eu posso querer viver com qualidade se eu não dou ao meu corpo a meia hora de cuidados que ele precisa para ele jogar fora as toxinas que ele mesmo produz, que eu produzo quando dou o alimento para ele? Se eu não dou um jeito de ter uma disciplina, de desligar os meus aparelhos para ir dormir um pouco mais cedo, para aproveitar um pouco mais a noite de sono, tudo isso vai acumulando em mim. Um menino desse, você acha que um Phelps pode se dar o direito de, numa semana antes das Olimpíadas, ir para uma festa e dormir tarde? Não. Isso repercute. Até na nossa atenção, na nossa capacidade de concentração, uma noite mal dormida repercute. Imagina numa pessoa que precisa dos recursos máximos do seu corpo, da sua concentração. Se eu preciso fazer uma prova importante no outro dia, muito mais interessante que ficar estudando até tarde é eu dormir mais cedo para estar inteiro no outro dia. Antão descobriu isso. Que indo para o deserto e submetendo o corpo às disciplinas. O que é a disciplina de Antão? Jejum. Conversando com o Dr. Vitor Sorrentino, que é um médico que me acompanha há muito tempo. Na verdade, eu tenho alguns médicos que me ajudam na minha vida, né? Eu tenho o Dr. Paulo Ragazzi lá em Petrópolis, que é uma pessoa maravilhosa, que já está me acompanhando há um tempo também. E o Dr. Vitor, que cuidou muito da minha parte nutricional, que mudou muito a minha vida. Mais ou menos
2 anos e meio. Estava conversando com ele, tive a oportunidade de me encontrar com ele lá em Porto Alegre. E nós estávamos falando justamente disso. Como no nosso dia a dia, essa disciplina que passa pela escolha daquilo que nós vamos querer na nossa mesa, é importante para a gente estar bem. Às vezes nós vamos ficando deprimidos por causa dos hábitos que não são saudáveis. Religião que não repercute na nossa vida física ainda está incompleta. Uma religião que não nos motiva a ter a saúde do corpo ainda está incompleta. Eu não estou falando desse culto ao corpo que nós temos visto nos dias de hoje, com esse excesso de gente publicando receitas disso, receitas daquilo, foco, dinamismo, né? Tá todo mundo, a palavra foco nunca foi tão usada. Todo mundo querendo ficar com o abdômen trincado. Não estou falando desse simplismo, não. Eu estou falando de um conjunto. Eu quero que o meu corpo seja a expressão do meu estilo de vida. Se eu tenho excesso de peso, que está sendo fruto da minha negligência com a minha saúde, ou com a minha falta de disciplina quando eu estou diante dos alimentos, eu preciso, por uma responsabilidade, ter coragem de dizer isso a mim mesmo. Padre Fábio, não está correto você comer tão mal. Não está correto em você fazer escolha por alimentos que não te nutrem. O dia mesmo, né? Eu com a Mônica é uma grande nutricionista, né? A Mônica, minha assessora principal. Outro dia ela falando para mim, come esse bolinho, não sei o que. E todo dia de manhã ela estava me oferecendo um bolinho bom. Eu falei para ela assim, Mônica, eu tenho uma consciência, eu posso estar errado, não sei, é a que eu tenho aplicado para mim nos últimos anos. Eu tenho consciência que quando eu me sento à mesa, a minha primeira preocupação não é comer, é me nutrir. Eu preciso ter saúde para viver a vida que eu vivo. Eu acabei de sair de 12 shows em 12 dias. Eu preciso ter paciência, eu preciso estar feliz, eu preciso ter disposição para cantar 2 horas em todos os lugares, no outro dia sair muito cedo, viajar. Então eu tenho que cuidar da minha saúde. Então eu tenho consciência que quando eu me sento à mesa, não é só para comer. Porque às vezes comer pode estar muito associado ao prazer. Sim, eu não abro mão de ter prazer na minha alimentação, mas isso não é a minha primeira preocupação. Se eu tiver que escolher entre um alimento saudável e menos gostoso, diante de um que é muito saboroso, mas não é nutritivo, você pode ter certeza que eu vou fazer a escolha pelo menos saboroso. Porque eu sei que eu preciso de nutrição. O meu corpo precisa, porque senão eu não tenho paciência, disposição de lidar com a vida que eu lido. Começar a tratar mal as pessoas, não posso. Eu tenho que estar bem para ir viver a minha missão. Diferente quando eu tenho o direito de ficar lá na minha casa, quieto, calado 2, 3 dias para poder repor as minhas energias. Mas se eu estou na estrada, se eu estou na missão, o povo precisa de mim como um padre. Então eu sei que para a minha disciplina da alma, eu preciso ter a disciplina lá nos hotéis por onde eu passo e, graças a Deus, ter a oportunidade de ver outras pessoas vivendo o mesmo. O meu cristianismo reflete na minha mesa. É como você se acostumar a um emprego onde você não cresce, onde você não precisa recrutar a sua inteligência, você fica repetindo a mesma coisa, aí você olha que uma pessoa muito menos preparada que você realizaria aquela função perfeitamente. Está na hora de você ir embora. Está na hora de você buscar um outro lugar para você. Sabe por quê? Senão você vai começar a se nivelar por baixo. E essa fatura chega. Pode ser que hoje você esteja acostumado, o contexto te anestesiou, mas vai chegar um momento que você vai se cobrar, meu Deus do céu, por que eu não tive coragem de fazer a minha mala e partir em busca
de uma realidade que me exigisse mais? Por que eu não tive coragem de, naquela hora, tomar uma decisão que me causaria um desconforto, porque eu perderia a estabilidade, mas ao mesmo tempo me colocaria num projeto que de fato era para mim? Aí você vai sentir que você vai ser mais exigido do ponto de vista intelectual e naturalmente você vai sentir-se mais confortável do ponto de vista emocional. Quando nós temos a acomodação do processo intelectual, você começa a nutrir silenciosamente uma insatisfação emocional. Você sabe por quê? O ser humano sabe que pode. Você sabe que pode. Hoje, conversando com uma amiga minha, ela estava me dizendo, porque ela é empresária, ela trabalha não com um grupo muito grande de pessoas, mas ela fala assim: eu sempre tive muita habilidade de mandar os meus funcionários embora. Não é fácil, né? Já mandou alguém embora? Não quero ter esse desprazer, deve ser muito desagradável. Mas ela disse que quando ela identificava que um funcionário não correspondia mais ao que ela esperava, ela certamente teria de enfrentar o dissabor de despedir, ela começava a prestar atenção de maneira especial no que estava desestimulando aquela pessoa. E aí, quando ela chegava para a conversa, ela chegava toda otimista, ela não chegava metendo bronca, não. Ela começava dizendo assim: você tem percebido que você nasceu para muito mais do que aquilo que você faz? E se você não está desempenhando bem o seu papel, não é que você é incapaz, não. É que você não está estimulado. Você pode muito mais. Vá buscar um emprego melhor para você. Vá buscar um lugar onde você vá se exigir um pouco mais como pessoa e que naturalmente vai lhe dar uma satisfação, porque o que nos realiza é quando a gente tem a sensação de que a gente está crescendo. Diz que a pessoa ir embora feliz da vida. É um dom. É um dom de fazer o outro perceber que ele pode ser mais. Você faz isso com os outros? Você estimula as pessoas a serem mais? Ou você aproveita a acomodação para que elas fiquem escravizadas nos seus interesses? Você é capaz de se desafiar a querer mais para você? Ou você se contentou com o pouco que a vida lhe deu? Não estou dizendo que você será ingrato, que você vai jogar tudo fora, não. Eu estou apenas querendo que você olhe para você do mesmo jeito como Jesus nos olha. Aquela palavra dura, eu volto a dizer, aos fariseus e aos escribas, não é para humilhá-los, é para acordá-los. Nenhuma palavra de Jesus é para humilhar alguém, para que aqueles se sentissem piores do que eles realmente eram. Não, a palavra dura é para acordar o que está acomodado. Quanto mais acomodado está, mais dura tem de ser a palavra. Senão a gente não acorda. Você tem escutado? Você tem se percebido para saber se de fato você está no lugar certo? Tem medo de mudar? Tem medo de correr atrás daquilo que você pode se oferecer? Ou você se nivelou por baixo, se acomodou nas suas escolhas e está satisfeito esperando a morte? É muito triste isso. Eu preciso diariamente, por mais que eu já tenha conquistado os meus resultados intelectuais, eu preciso me desafiar. Emocionalmente, eu ainda não alcancei o equilíbrio que eu quero. Quero viver cada vez mais dono das minhas emoções. Não quero ser escravo dos meus sentimentos, das minhas iras, dos meus ódios, não. O processo de Deus para mim, o convite de Jesus para mim, é superar tudo aquilo que para mim é um contexto de hipocrisias. Eu quero ouvir essa palavra aqui e em nenhum momento pensar que Jesus está querendo me humilhar em público. Jesus está querendo é me acordar. Quanto mais dura é a palavra de Deus para nós, maior é o seu amor.
Porque aquele que ama exige até a última gota, para que aquele que é amado chegue ao melhor de si mesmo. É isso que eu lhe desejo. Que Deus lhe desafie, que Deus lhe incomode, que Deus lhe grite essa palavra dura, para que você saia de todas as realidades, para que você rompa com todas as realidades que estão lhe aprisionando. A gente fala, conversa, nós não temos respostas prontas para nada, para ninguém, mas a reflexão nos ajuda muitas vezes a chegar ao lugar que nós precisamos chegar para poder tomar as nossas decisões. Inclusive, outro dia, a Fabiana me mandou, Fabiana da Obra de Maria, né, minha querida amiga, ela me mandou um e-mail de uma moça que já viajou comigo, que inclusive eu tenho um carinho muito grande por ela, e ela estava assim, querendo que eu desse a ela uma resposta do que fazer. Falou de um problema conjugal que estava tendo. E eu, na hora, eu fiquei pensando, eu até compreendo a ansiedade que essa pessoa tem de que alguém responda por ela. Mas não é assim que funciona, não é honesto da minha parte responder uma pergunta que ela está se fazendo. E aí eu, carinhosamente, pedi perdão, olha, não tenho como lhe dar essa. Mesmo porque no meu programa eu trato muito a miúde sobre questões relativas a relacionamento entre marido e mulher. E a conversa aqui, que a gente estabelece no programa de direção espiritual, vai acendendo luzes nos corações e nas consciências. Mas quem tem que tomar a decisão é a pessoa que está vivendo a situação, né? Eu não posso dizer faça isso ou faça aquilo. A não ser que a pessoa esteja em absoluto estado de dependência e precisa de uma intervenção e alguém vai lá e faz. Como um pai, muitas vezes, né? Pode chegar lá e dizer isso não pode continuar, isso não pode ser assim. Um filho, por exemplo, que está precisando dessa intervenção porque perdeu a capacidade de decidir. A gente viu isso, né, essa semana. Eu não assisto, mas tornou-se um assunto no Brasil todo, do confinamento, da casa do confinamento, onde me parece que um casal viveu situações extremas. Um amor que virou dependência, quase que uma dependência química, né? Então, às vezes, precisa de uma intervenção. Às vezes é uma intervenção da justiça, de alguém que vai e que interfere naquele processo, porque senão o pior pode acontecer. Mas, muitas vezes, o que a gente precisa fazer é tomar uma decisão, enquanto há liberdade para isso. Eu sempre digo, eu preciso ficar muito atento aos problemas que me rondam, porque pode ser que quando eu fique muito absorvido pelos problemas, eu perca a capacidade de decidir. E nada pode nos enriquecer mais, minha gente, do que a gente ter o direito de decidir. Às vezes, no relacionamento a dois, eu não posso dar a resposta que você precisa, mas ajudando aqui a refletir, você chega a essa resposta. Falando de casamento aqui, ó, Padre Fábio, estou passando por uma fase no meu casamento de muitas brigas, e após as brigas eu deixo o ódio permanecer por muito tempo em meu coração. Não consigo olhar no rosto do meu esposo, a minha vontade é sumir. Eu não sei mais o que fazer. Converso muito com Deus, peço ajuda, mas não consigo ver o que Ele me mostra. O ódio anda fazendo parte dos meus sentimentos. Padre, o que eu faço? Primeiro, minha filha, às vezes você conversa demais com Deus e de menos com seu marido. Às vezes o conflito só vai ser resolvido no momento em que você conversar com o marido. Sem um enfrentamento das questões que dificultam o relacionamento, não há superação. É louvável que você reze, que você fale com Deus, mas se você não sentar para conversar com aquele que é os 50% do problema, ou às vezes um pouco menos ou um pouco mais, eu não sei
Eu não conheço o relacionamento de vocês. Agora, uma coisa é certa: casal que não conversa sobre os problemas que enfrenta, não tem como superar. Eu preciso, no meu dia a dia, nos relacionamentos, que eu não sou um homem casado, mas eu tenho muitos vínculos. Quando há uma dificuldade, por exemplo, numa relação de amizade, se eu não falo sobre aquilo que está acontecendo, daqui a pouco eu perco a autoridade sobre a situação. Eu perco o controle. Eu perco as condições de fazer aquilo ser diferente. Volto a dizer, nós não podemos abrir mão do direito de escolher. Então, se você não levar a sério o conflito que enfrenta, e como é que você leva a sério? Sentando com aquele que é parte do seu conflito e tentando esclarecer. Por que você está tão irritadiça com ele? Por que ele te irrita tanto? O que pode ser feito nesse relacionamento? Qual é a mudança que pode acontecer para que vocês voltem a conviver com harmonia? Porque aqui você está me dizendo que você já está num ciclo vicioso. Quando o ódio, eu não acredito que seja ódio, né? Ainda, se Deus quiser, isso não é ódio ainda. Pode ser uma irritação, o desgaste do relacionamento. Todos os casais enfrentam isso, alguns mais, outros menos. Mas chega um momento que você começa a irritar com a maneira como ele deixa a escova de dente ali, a maneira como ele mastiga. Eu tenho uma amiga minha, que ela até viveu um momento tão difícil com o marido dela, que ela falou assim: padre, às vezes me irrita como ele mastiga. Meu pai de misericórdia, como é que você vai mudar o jeito como o outro mastiga? Eu falei, mas ele mastigava de outro jeito? Não, ele continuou mastigando do mesmo jeito a vida inteira. Mas agora passou a me irritar. Se ele mastigava assim quando você era namorada dele, eu mastigava desse jeito, mas agora até ele mastigar perto de mim já me irrita. Significa que o caldo já entornou por outros motivos. A Sabrina, que é uma amiga minha lá de Taubaté, tem muito tempo que eu não vejo a Sabrina, mas é uma menina muito querida ao meu coração. E ela é muito honesta com o que ela sente, né? E ela tinha um namorado que ela gostava muito, que ela já estava se arrumando até para casar com ele na época. E ela falou assim: nossa, eu peguei uma implicância dele, falou o nome dele. Eu falei, mas o quê? A maneira como ele aumenta o volume do rádio. Naquela época ainda não tinha essas coisinhas que você aumenta no volante, né? Ela falou que irritava a maneira como ele punha o dedo. Eu falei, Sabrina, você é meio neurótica. Ela falou, não é que eu sou neurótica. Eu acho que tem tanta coisa nele me irritando que de repente eu polarizei a minha irritação na maneira como ele gira o botãozinho. Então ele girar o botãozinho e a minha raiva já cresce de uma maneira assustadora. Então é aquele que mastiga por perto, que mastigou a vida inteira daquele jeito e agora passa a irritar. É aquele que gira o botãozinho do som, que irrita. Enfim, às vezes nós encontramos uma situação para a gente poder, com perdão da palavra, vomitar. E vomitar é jogar para fora. Você pode jogar para fora emoções, sentimentos, da maneira errada, agressiva. Porque falta o diálogo. Sabe, você vai acumulando situações que irritam e você não vai dando ao outro o direito de saber que aquilo pode ser diferente. A não ser que seja um problema seu. Você também não pode querer que o outro mude o jeito dele ser só para lhe agradar. Agora, se de fato é uma realidade consistente, que o outro, que não vai ser um prejuízo para o outro, olha, me diga o que eu posso fazer para o nosso relacionamento ser melhor. E você é a mesma coisa. Dá ao outro o direito de saber o porquê que está em crise o casamento. Porque às vezes nós não temos o hábito de viver o enfrentamento. O que é o enfrentamento? Eu gosto de dizer sempre. O enfrentamento é a oportunidade que você tem de dizer com ritual o que é que naquele momento está sendo difícil. Não adianta você gritar na hora que ele está saindo, não adianta você gritar e bater a porta, não, isso não é enfrentamento.
Enfrentamento é quando você está calma, quando você está calmo, quando você criou uma situação, você pediu para conversar, você oficializou que haverá uma conversa. E aí sim, você partilha o que está sendo difícil para você naquele relacionamento. Se há o enfrentamento, aquilo se torna um marco referencial para depois vocês continuarem, porque você vai poder dizer, lembra o que nós conversamos aquele dia? Diferente de você dizer, você lembra aquele dia que eu bati a porta? Não adianta. É preciso haver o enfrentamento, que é essa oportunidade que você tem de conversar e de dizer aquilo que não está feliz no relacionamento. Aquilo que não está causando harmonia. E você também fazer a sua meia-culpa, minha filha. Às vezes, nós achamos que o outro está todo errado. E de repente, nós estamos precisando viver a cura do moço do evangelho ali. Curar o nosso ouvido, curar a nossa fala. Volto a dizer, às vezes o nosso ouvido está viciado, nós ouvimos o outro da maneira como nós queremos ouvir, e não o que o outro está dizendo verdadeiramente. Isso é um perigo. Eu ouvir aquilo que eu gostaria de ouvir. Então eu já estou irritado, então eu gosto de ouvir tudo aquilo que reforça a minha irritação. Ah, mas foi isso que você falou. Ele, não, eu não disse isso. Foi isso que você disse. Às vezes o outro não disse nada daquilo que nós ouvimos, mas porque nós estamos visitados pela ira, nós ouvimos equivocadamente. Aí pecamos porque não damos ao outro a liberdade de dizer o que está dizendo. Eu aprisiono o outro no meu ouvir doentio. A cura que Deus realiza em nossa vida passa muitas vezes pela reorientação dos nossos caminhos. A cura pelo pensamento, que somente quando estamos curados do pensamento é que nós somos capazes de encaminhar soluções para os nossos problemas. Ou até mesmo para reconhecer que estamos no caminho errado. As nossas enfermidades nos chegam pelo nosso pensamento. Sobretudo nos dias de hoje em que nós pensamos tão mal, porque somos pouco estimulados a um pensamento mais profundo, mais abrangente. Tenho dito isso, você já me ouviu falar tantas vezes. É uma característica da pós-contemporaneidade, pós-modernidade, sei lá que nome nós podemos dar a nós nesse momento. Somos muito reativos, pouco reflexivos. E esse excesso de reação é justamente o grande número de estímulos que nós recebemos o tempo todo para termos uma resposta sobre as coisas. O tempo todo nós precisamos ter uma opinião formada, precisamos nos posicionar, ainda que a gente não tenha refletido o suficiente para tomar aquele posicionamento, ainda que a gente nem tenha respostas para aquelas perguntas. Nós associamos as nossas reações ao nosso estar vivo. E é tão estranho isso, né? Perdemos a fecundidade porque estamos reativos demais. Você experimenta isso na sua vida e cada um de nós experimenta de acordo com os estímulos que temos. O mais estimulado certamente terá ainda mais necessidade de se posicionar, porque ele está presente em tantos lugares, de tantas formas. Eu vejo pelo WhatsApp, né? Se você participa de muitos grupos, o tempo todo você é estimulado a sentir raiva, a ficar em paz, depende do conteúdo do grupo, a dizer, falar, a posicionar-se, e isso vai gerando um déficit. Às vezes nós estamos exaustos ao final do dia e a gente não sabe por quê.
É um cansaço mental mesmo de ter dado conta de tantos estímulos, respostas a muitos estímulos. Eu pessoalmente, minha gente, acho que vai ficar cada vez mais difícil nós sermos homens e mulheres fecundos. Porque a fecundidade exige o contrário, né? Exige recuo, silêncio, serenidade, tranquilidade. Tudo que hoje nós não temos. Eu costumo dizer que nós somos protagonistas de um tempo que nunca houve igual em outro momento da história da humanidade. Nós já tivemos muitos fenômenos iguais, parecidos em momentos diferentes da história. Mas isso que hoje nós vivemos, de termos este excesso de comunicação à nossa disposição, esse excesso de informações, nunca na história da humanidade as pessoas foram expostas a isso. Então nós somos protagonistas de um tempo que ainda não foi suficientemente vivido para saber as consequências disso em nós. Estamos estimulados o tempo todo, temos uma facilidade imensa de nos comunicarmos, de nos conectar com outras pessoas. Os nossos filhos já estão nascendo assim. E as consequências nós ainda não vimos, porque nós estamos protagonizando. Ninguém viveu isso antes de nós para a gente saber o que isso causaria. Nós já sabemos o que o excesso de sal faz na vida de uma pessoa. Por quê? Muitas gerações já morreram antes de nós por conta do excesso de sal na alimentação. Nós já vimos muitas pessoas morrerem por causa do cigarro. E outras pessoas viveram antes de nós. Eu fico pensando, né? Até que a ciência chegou à conclusão, a associação do câncer com o tabaco, quantas pessoas, quantas gerações inteiras morreram sem saber que usar aquele cigarro, fumar aquele cigarro, estimularia células cancerígenas, produção de células cancerígenas. Quantas pessoas morreram por não saberem? Quantas pessoas morreram por não saberem que o excesso de sal elevava a pressão arterial, aumentava o risco de AVCs? As pessoas morriam disso e a gente nem sabia o que tinha acontecido. Em outros séculos, as pessoas morriam de um fenômeno que é comum ainda hoje, claro. As coisas não mudaram, o sal continua fazendo mal. Só que hoje nós somos conscientes, né? Já avançamos para compreender aquilo que foi vivido antes de nós, com os olhares auxiliados pela ciência. Nós já sabemos que cigarro mata. Então, se hoje eu acendo um cigarro, eu já acendo consciente do mal que ele me provoca. É por isso que é tão estranho, né? O vício é uma mobilização cerebral que nos faz esquecer dos malefícios daquilo que nós procuramos. Então, quando eu estou viciado numa determinada situação, eu fico cego para aquilo que é maléfico no que me vicia. É por isso que uma pessoa, mesmo estando consciente de que o cigarro faz mal, ela acende o cigarro mesmo assim. E continua alimentando um ciclo de morte, porque joga para dentro do corpo o tempo todo substâncias tóxicas que fazem mal. É estranho por que a gente escolhe isso. Faz parte. O álcool é a mesma coisa. Quantas pessoas morreram antes de nós? Consequências do álcool. Então hoje nós estamos protagonizando um tempo que nos priva, um estilo de vida que nos priva muito da quietude, do silêncio, da concentração. Eu lhe desafio a pensar o quanto você deixou de ler nos últimos tempos por causa do celular. O celular rouba o nosso tempo que antes era da leitura. Eu não estou falando somente de uma pessoa, não. Eu estou falando de milhares e milhares de pessoas que tiveram seus hábitos modificados por causa do celular. Ah, mas eu vejo notícias no celular. Vê de forma muito superficial, né? A gente só lê as chamadas. Dificilmente a gente clica no link para ver a notícia toda. Os livros
estão deixando de ser fabricados, as editoras estão falindo, as livrarias estão fechando, o que é uma perda irreparável para a construção de uma sociedade. É lamentável que o seu filho não tenha mais contato com os livros da mesma forma como você teve. Gente, eu me lembro que eu, na minha infância, eu escolhia ganhar livros no Natal. No Dia das Crianças, queria me ver feliz, era me dar um livro de presente. Eu fico pensando como deve ser difícil ter um filho hoje que deseje ganhar um livro de presente. Porque nós estamos estimulados a práticas que são diferentes. Não estou dizendo que somos piores ou melhores. Estou apenas dizendo que somos diferentes e que o cultivo desse estilo de vida já está gerando prejuízos em nós que nós já podemos identificar. Uma delas é justamente a incapacidade de refletir sobre aquilo que estamos vivendo. Acho que nunca fomos tão gado, tão mecânicos na condução de nossas vidas como nos dias de hoje. Eu, vida de gado, povo marcado, povo infeliz. Zé Ramalho tem razão. Então hoje, o nosso estilo de vida, quando eu digo que Deus precisa nos curar, porque Deus nos cura de acordo com a doença de cada tempo. Jesus curou muito leproso, que era uma doença muito típica daquela época. Hoje a gente tem muito menos leprosos. A gente quase nem vê mais a lepra, né? Graças a Deus. Jesus curava enfermidades que eram próprias daquela época. E se hoje, minha gente, nós podemos eleger uma enfermidade que seja comum a todos nós, é justamente a nossa incapacidade de reflexão. É o nosso excesso de dispersão. Eu, como pregador de retiro, eu não gosto de retiro para muita gente. Sempre que vou pregar de retiro, e eu prego por prazer, viu? De vez em quando, um grupo de pessoas, eu tenho lá o meu centro de espiritualidade, não é um lugar que eu quero que fique cheio, não é um lugar que eu quero gente curiosa, para saber como é, não. Eu quero gente de busca, de desejo, de aprofundamento, de vida interior, porque já chega aquilo que na minha vida é dispersão. Então, quando eu vou fazer retiro, eu não vou para pregar retiro para os outros, eu vou porque eu quero fazer. E vou dizer para vocês, a nossa maior dificuldade, hoje não, porque o nosso público acabou compreendendo qual era a nossa proposta. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, hoje o maior desafio, mesmo estando dentro de uma casa de retiro, ou o desejo de viver um recolhimento, e não é de muito tempo não. Um dia e meio, 2, porque as pessoas não conseguem mais do que isso. A maior dificuldade que a gente tem é fazer com que essas pessoas se desliguem de seus mundos. E sempre tem uma desculpa, minha gente. Eu preciso notícia dos meus filhos. Eu preciso notícia do meu marido. Preciso notícia da minha mãe. É impressionante como nós hoje estamos justificados para sermos dispersos. Coisa que em outros tempos não acontecia. Se eu subia a serra para Campos do Jordão para fazer um retiro, eu ia ter o telefone fixo da minha casa e olha lá. Em casa nem telefone fixo tinha. A gente deixava um número de contato, olha, se por acaso acontecer alguma coisa e de fato for necessário falar comigo, liguem. Se você ficou até aqui, se você parou o seu dia para escutar, isso já te diferencia da maioria. Curta, comente de onde você está ouvindo e dá uma olhadinha nos links da descrição. Com certeza você vai encontrar aí mais conteúdo que continua essa conversa com você. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!
nós fazemos a experiência da fé nos mínimos detalhes. Eu gosto de dizer até que a fé é antes de ser uma experiência sobrenatural, é uma experiência natural, humana, de nós confiarmos uns nos outros, né? É interessante a gente identificar que a confiança que nós temos na mãe, no pai, nas pessoas que são mais próximas, isso nos ensina depois, um dia, termos condições de ter uma fé mais elaborada. Mas antes da fé em Deus, a fé nas pessoas. É aquele gesto que nos tranquiliza de saber que nós não estamos sozinhos e que poderemos dar os primeiros passos, aprender as primeiras coisas mais difíceis para nós, porque a gente sabe que tem alguém que nos ama e que nos socorre naquele momento em que nós estamos em processo de aprendizado. É interessante porque a fé, ela nos contextualiza no tempo a partir de esperanças. Eu sempre gosto de refletir a fé amarrada na esperança. Fé e esperança. Dois pilares que sustentam todo cristão, todo crente, ouso dizer, não só nós cristãos. E a experiência de fé, ela é fundamental na nossa vida. Por isso o Papa nos convida a viver o ano da fé. Um ano de entrega, de confiança, não é verdade? E eu fiquei pensando de como que nós podemos viver isso. Como que isso pode repercutir na nossa vida. Como é que nós podemos entrar dentro da mística do ano da fé que a igreja nos convida a viver. Justamente assim. Descobrindo que viver essa experiência em Deus é trabalhar cada vez mais a fé sobrenatural que nos ajuda a viver depois a fé nas pessoas. Isso é importante demais, minha gente, a gente ter essa consciência. Que a fé que nós fazemos, a experiência de fé que nós fazemos com Deus, ela tem que se desdobrar também na fé que nós temos nas pessoas. Mesmo que a vida fica mais feliz, né? Quando nós temos fé no outro. Eu acho que o amor humano é uma experiência de fé, é uma experiência de esperança. E gosto muito de compreender esse processo de Deus na nossa vida, nos ajudando e nos encaminhando cada vez mais para uma harmoniosa convivência com os irmãos. Portanto, o grande fruto que eu gostaria de colher neste ano de fé é crescer na minha capacidade de crer em Deus e também na minha capacidade de crer nas pessoas. Porque a gente sabe que muitas vezes o mundo, por causa da crueldade que está tão evidente, né? Às vezes eu fico pensando que o mundo sempre foi cruel. É que hoje nós temos os meios de comunicação que nos ajudam a chegar mais perto dessa crueldade. Os crimes são muito noticiados e isso acaba gerando muita mídia. Os horrores do mundo, né? Em outros tempos não. Os crimes que aconteciam lá na Bahia, somente as pessoas que estavam mais próximas ali, as cidades mais vizinhas, é que ficavam sabendo. Hoje, com esse mundo globalizado, você tem o contato com os crimes do mundo inteiro. E isso acaba gerando no coração humano uma descrença. Não é uma descrença em Deus. Também pode ser. É claro que muita gente, por causa de uma imaturidade de fé, acaba fazendo uma leitura assim. Se o mundo está tão cruel, se existem tantas coisas ruins acontecendo, Deus não existe. E não é bem assim. Mas ali, antes de perder essa fé em Deus, a gente perde a confiança no outro ser humano. Isso é muito ruim. Isso é muito danoso para a nossa vida. A vida fica insuportável quando nós perdemos a fé uns nos outros. Por isso que no ano da fé, o Papa nos convida a reavivar dentro de nós, como dizia São Paulo, os carismas, né? De maneira especial, reavivar a fé. E no momento em que reavivamos a nossa fé em Deus, queremos reavivar também a nossa capacidade de crer nos outros. É interessante, minha gente, porque quando nós reavivamos a nossa capacidade de crer no outro, a gente se afasta um pouco dessa nossa facilidade de fazer julgamentos, né? É tão ruim quando você percebe que às vezes eu identifico muito isso em mim. Às vezes eu nem sei quem é o outro,
mas tenho um pré-julgamento que fiz por causa de uma visão de superfície. Às vezes nem tive a oportunidade de conviver com aquela pessoa e já faço dela uma imagem tão negativa, já fico com a minha verdade pessoal a respeito dela. Isso é tão cruel, né? Isso é falta de experiência de fé, porque eu gosto de partir do princípio que o outro é bom, ainda que eu venha me decepcionar depois. Mas isso para mim é cristianismo, é um fator de conversão que eu pedi a Deus desde pequeno. Eu quero acreditar nas pessoas. Se depois eu me decepciono com elas, é outro caso, mas a minha parte eu quero viver. Eu acho que nós temos duas formas de viver o cristianismo. Uma primeira que é relativizando os compromissos que ele nos dá, e a gente viver um cristianismo de aparência. A gente vive até confortável. Você acha que está fazendo tudo certo, que você tem o direito de duvidar, que você tem o direito de julgar. E existe uma outra forma de viver o cristianismo, que é mais despojado, que é você viver essa liberdade interior, de deixar que o mundo seja o mundo, que as pessoas sejam as pessoas. E a partir disso você confiar que aquilo que está acontecendo é o que pode ser. E que por trás de tudo isso existe, no fundo, uma pessoa querendo acertar, querendo se dar bem, querendo acontecer do jeito certo. E essa confiança, neste primeiro momento, é fundamental para que a gente se sinta coerente, né? O outro se aproxima de mim, claro, tem as leis da simpatia, da antipatia, mas eu vencer isso, para poder ter a oportunidade de chegar perto do outro e conhecê-lo de verdade. Vocês me ouviram falar e testemunhar aqui no último programa das grandes alegrias que eu vivi na Terra Santa. E eu posso dizer para vocês que um dos motivos que Deus me fez chegar até Israel com aquele grupo que estava comigo era quebrar alguns preconceitos que eu tinha em relação a algumas pessoas que estavam ali. Interessante isso, né? Às vezes a gente viaja tanto, a gente anda tantos quilômetros, a gente atravessa o mundo para ver de perto alguém que sempre tentou chegar perto e você não permitiu que aquela pessoa se manifestasse como ela era mesmo, porque eu acabava colocando nela as roupas do meu preconceito. E foi para mim uma experiência de muito crescimento. Eu tive momentos ali, e as pessoas que viveram isso comigo sabem, porque eu fiz questão de dizer isso a elas, que eu senti o meu coração muito livre em relação algumas pessoas que daquele grupo para mim eram pesadas e não sei porquê. Talvez eu interpretasse errado o motivo delas quererem estar perto de mim. Não sei, às vezes a gente é tão injusto sem saber que está sendo, né? Às vezes muito bem fundamentado nos meus princípios. E de repente Deus me fez ver, de maneira muito generosa e carinhosa, o motivo daquelas pessoas quererem a proximidade. E eu voltei para casa desmoronado em relação a algumas pessoas, e isso me fez muito bem. Isso me evangelizou, né? Eu que prego tanto que o cotidiano precisa nos evangelizar, naquele momento fui evangelizado pelo cotidiano mesmo, entre um almoço e outro, entre uma espera de um deslocamento, entre uma mala que a gente carrega, entre um ônibus e outro. Naqueles momentos, uma conversa que você tem, a revelação acontece, e Deus aproveita daquele momento para quebrar as nossas estruturas tão preconceituosas. Então o ano da fé, a gente pode vivê-lo assim: fé em Deus sempre, crescer cada vez mais a nossa intimidade com o Senhor, buscar ter uma vida de oração, conhecer a palavra, mergulhar na vida dos sacramentos, mas também reavivar a nossa fé nas pessoas. Muitas vezes, quando não temos a fé nas pessoas, nós corremos o risco de pecar gravemente. Não importa o momento da vida em que você se cansou. O que importa é que é sempre possível recomeçar. É necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida
E o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal um corte de cabelo arrojado, diferente? Um novo curso? Ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador, ou qualquer outra coisa? Olha, quanto desafio! Olha quanta coisa nova nesse mundo de meu Deus te esperando. Tá te sentindo sozinho? Besteira? Tem tanta gente que você afastou com seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso teu para chegar perto. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai comendo o nosso fígado até a boca ficar amarga. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejamos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental. Joga fora tudo que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes, fotos, peças de roupa, papel de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagens e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora, mas principalmente esvazie seu coração. Fique pronto para a vida, para encontrar de novo o amor. Lembre-se, somos apaixonáveis. Somos sempre capazes de amar e ser amados. Amar muitas vezes, muitas pessoas. Afinal de contas, nós somos o amor. Porque sou do tamanho daquilo que vejo, e não do tamanho da minha altura. Essa faxina que o escritor desconhecido nos propõe, com esse texto que se chama Recomeçar, serve para nós nesse momento em que, ao olharmos para a morte do outro, pensamos a nossa. Na filosofia a gente aprende que a única forma que a gente tem de experimentar a morte, antes de morrer, é claro, né? Porque a morte é o acontecimento que nós vamos, de fato, saber o que é morrer é no momento que a gente morre. Não há uma outra forma de experimentar a morte pessoal senão morrendo. Então, como isso vai ser o ato definitivo, eu antecipo essa experiência quando eu olho para aqueles que morrem ao meu lado. Porque de alguma forma nós nos olhamos naquelas pessoas que se foram. É uma maneira que eu tenho, que você tem, de olhar para a sua morte, é naquele que morre. É um impacto sobre nós. A morte dos outros nos impacta. E ao olhar, ao sentir esse impacto, é natural que você também passe a sua vida limpa. Que todos nós queremos ser felizes. Às vezes não somos felizes é por causa das escolhas erradas que a gente faz. E quando eu falo de felicidade, eu não estou falando de ausência de problemas. Essa é utópica, essa não existe. Eu estou falando da possibilidade de nós vivermos confortáveis em nós. De você olhar para a vida que você está vivendo e você ficar satisfeito com o resultado que você está tendo. Isso é possível. A nossa vocação é essa. Não é ter uma vida extraordinária. Porque às vezes a gente olha para as pessoas famosas, né? A gente fala, nossa, que vida extraordinária deve ter aquela pessoa. Nada. Os palcos não são eternos.
aquele astro do cinema que você vê brilhando na tela. Olha o que aconteceu com ele. Um homem que ganhou Oscar, um homem que ganhou inúmeros prêmios ao longo da sua vida e de repente não consegue administrar a infelicidade do momento, ou não soube administrar o sair de cena, porque isso também é perigoso. Ninguém está livre de perder o sentido da vida. E eu particularmente penso que pode ser para mim e para você uma oportunidade de nós revermos o que estamos fazendo na nossa vida. Às vezes a gente corre demais, às vezes a gente se expõe a um contexto de tanta necessidade, que a gente acaba morrendo antes da hora. Talvez esteja numa época em que as pessoas precisarão simplificar as suas vidas. Que quanto mais a gente pode, mais complexo a gente fica. E quando somos muito complexos, a gente se perde no contexto das escolhas, a gente tem dificuldade de encontrar o que é essencial. Porque aquele que pode muito, ele corre o sério risco de não escolher o que ele realmente precisa. Porque entre aquilo que a gente pode e entre aquilo que a gente realmente precisa, há uma distância muito grande. São muitos os excessos que nós alimentamos como prioridade, como algo inadiável. Urgente é viver, minha gente. Urgente é voltar para casa, encontrar os filhos que a gente tem. Urgente é amar. E às vezes essa urgência, porque a gente quer chegar, nós somos capazes de parar hoje e esperar ali algumas horas, porque isso é urgente. Às vezes a gente confunde, né? Urgência não é você correr para chegar. A urgência é você querer chegar. Então, às vezes, porque eu quero realmente chegar, eu vou precisar dormir algumas horas para que eu tenha condições de chegar bem. Não me expor ao risco desnecessário, porque a vida já tem riscos demais. Aí por amor, como dizia o poeta, né? O escritor, o amor não desiste de nós. A gente pode até desistir dele, mas se tem uma coisa que você nunca vai perder na vida, é a insistência do amor por você. Ele quer abrigar o seu coração. Porque nós somos feitos para isso. Pode observar, os momentos em que você mais foi feliz na vida, foi o momento que você amou intensamente. Não foi o momento que você ganhou dinheiro, não foi o momento que você fez sucesso. Mesmo porque o dinheiro e o sucesso, essas coisas só têm sentido se você tem pessoas que te amam ao seu lado. Jesus já falava isso, que o dinheiro só tem sentido se for para gastar com as pessoas que nós amamos. Então de nada vale você ter construído toda uma estrutura se lhe faltam pessoas que ajudem a significar essa estrutura construída. Isso é urgente. É você administrar a sua vida para que você tenha condições de estar mais tempo ao lado dos que você ama. Porque é assim mesmo, chega um momento em que você descobre que o essencial, o que realmente importa, se opõe muito ao jeito como nós vivemos. É que, na verdade, a sociedade de consumo nos coloca dentro de um movimento e a gente não sabe onde vai parar. Então você vai incrementando a sua vida de um jeito. Uma casa aqui, uma casa ali, um apartamento aqui, isso ali, 2 carros. E você vai multiplicando o seu gasto e você vai perdendo o direito de desacelerar. Ou então as pessoas que são dependentes de você. Às vezes é assim mesmo. É tanta gente que depende de nós que a gente não tem o direito nem de adoecer. Aí é a hora de você distribuir as responsabilidades, né? Olha, o bem-sucedido, né, de uma casa, você corre o risco de viver a vida inteira sendo aquele que vai suprir as necessidades de todos. Porque todo mundo olha para ele como se ele tivesse a obrigação de dar conta da vida financeira de todo mundo dentro daquela casa. Volto a dizer, tem de fazer a gente pensar na qualidade de vida que nós estamos tendo. Não dá para desperdiçar a vida assim, minha gente. Às vezes falta a oportunidade do desacelerar, de nos colocar ao lado das pessoas que nós amamos. Eu não me canso de pensar sobre isso, minha gente. O melhor lugar do mundo é um só. É aquele que nos dá a oportunidade de estarmos ao lado das pessoas que nós amamos.
Padre Fábio, hoje bem que o senhor poderia falar sobre a responsabilidade que as outras pessoas colocam sobre outra, que algumas pessoas colocam sobre outras para que sejam felizes. Quando eu coloco sobre as costas do outro a responsabilidade da minha felicidade, eu estou cometendo 2 crimes, né? O primeiro, o pior de todos, comigo, porque a partir do momento que eu delego a minha felicidade, a responsabilidade de ser feliz ao outro, eu acabo me privando de ser feliz. O que é a felicidade, antes de qualquer coisa, né? Felicidade é essa harmonia que você pode alcançar com a vida. Felicidade não significa que eu não vou ter problemas, não significa que eu vou ter um mar de rosas para navegar, não. A felicidade, eu posso ser feliz mesmo tendo dificuldades no meu dia a dia. É a harmonia interior que eu crio para poder lidar bem com os meus problemas, para lidar bem com as minhas alegrias, para lidar bem com o meu cotidiano. E a partir dessa harmonia, eu viver satisfeito, não é? Eu acho que a felicidade é isso, é uma satisfação. É você estar feliz, é você estar satisfeito com a vida que você está vivendo. Sempre num processo de luta e de superação, porque é assim que essa satisfação vem. O ser humano sempre vai querer bons resultados, ele sempre vai se exigir bons resultados. Você pode observar que às vezes existem pessoas que ficam deprimidas, vão ficando borocochôs, né? Por quê? Porque elas estão se exigindo menos, ou porque não estão dando conta de viver esse processo de superação. Às vezes vão abandonando o barco, vão ficando desacursoadas, né, com o processo de luta. Agora veja bem, o outro faz parte da minha felicidade. O outro é um vínculo que me ajuda a criar esse instrumental da minha realização humana. Mas o outro não tem a responsabilidade de me fazer feliz, né? A felicidade tem que ser, antes de qualquer coisa, uma decisão nossa. E retire a felicidade do contexto dos filmes hollywoodianos, viu? Essa coisa utópica, vamos viver felizes para sempre. Isso não existe. A gente precisa saber que a vida, ela é dura, ela tem dificuldades, ela é assim para todo mundo a vida tem as suas lutas, ela vai oferecer as suas lutas. Agora, também podemos dizer que para todo mundo há uma possibilidade de realização. Então, quero contextualizar a minha felicidade nesse horizonte de possibilidades e também de limites. E o outro é esse instrumental. A amizade que eu tenho me ajuda a estar mais feliz. O meu vínculo, a minha harmonia com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, com meus amigos, vão favorecer com que eu tenha condições de viver melhor esta minha experiência humana. E naturalmente, porque estou bem assessorado de outras pessoas, eu acabo trazendo para fora o que eu tenho de melhor. Mas o outro não é o responsável pelo processo. Eu sou o dono deste processo. Eu administro isso com Deus, né? Já que sou religioso, creio em Deus, eu vou dizer que eu sou o responsável pela administração dessa felicidade que Deus me proporciona e quer para mim. Ah, tá bom, padre, mas eu não acredito em Deus. Então tá bom, assuma a responsabilidade sozinho. Você vai dividir o instrumental para essa felicidade acontecer com as pessoas que estão do seu lado. Quem tem uma fé, né, e quem tem uma religião que é bem vivida, bem praticada, ela acaba sendo um instrumental para ajudar a chegar nessa realização humana. Existem pessoas que não conseguem viver essa experiência de fé, mas nem por isso estão livres da responsabilidade de administrarem essa felicidade, essa alegria diária, essa responsabilidade de você buscar diariamente a satisfação de ser quem você é. Para nós que cremos e lutamos para que a nossa experiência seja sempre religiosa, no bom sentido, né, no sentido mais pleno da palavra, que tudo esteja ligado, que tudo esteja conectado. Eu aqui hoje conectado ao dom, ao talento do Renato,
a todo o trabalho da equipe que está fazendo o programa acontecer, as pessoas que participaram da minha vida hoje. Hoje eu passei pelo médico, o médico que me atendeu, a moça que me recebeu na clínica. Então, eu estou conectado a muitas pessoas. Então eu tenho essa consciência. Eu quero que essa minha conexão seja religiosa. Isto é, eu quero viver cada passo do meu dia de maneira harmoniosa. Eu quero viver de maneira boa. Eu quero fazer bem feita a minha passagem, né? Então, com isso, eu acabo tendo a oportunidade de também contribuir com a alegria e a satisfação do outro. Porque se eu trato bem a menina que me recebe, se eu trato bem o médico que cuida de mim, eu acabo proporcionando a eles, eu acabo sendo deles um instrumental também para que a felicidade que ele busca, assim como eu busco a minha, seja possível. Está vendo como está tudo interligado? Isso é religioso, né? Então eu acredito que a nossa experiência é religiosa, porque nós estamos sempre interligados. E quando alguma coisa quebra esse vínculo, essa ligação, eu preciso retomar, eu preciso religar. Aí eu preciso do rito, vou lá, peço perdão, vou lá, digo que estava errado, reconheço meu erro. Enfim, o outro não pode carregar a responsabilidade da minha felicidade. Eu sou aquele que vai administrar esse processo. Se eu coloco sobre os outros esse fardo, eu cometo crime contra mim e contra ele, porque estou atribuindo uma responsabilidade que não é dele. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Padre Fábio, e o senhor falava sobre decisões e viver as consequências das nossas decisões. Minha dúvida é, sempre sofreremos com as consequências das decisões que tomamos, ou depois de uma má decisão, Deus pode intervir em meu favor? Digo isso pela minha história. Antes de conhecer o Senhor, vivi uma vida completamente desregrada. Não tinha comprometimento com as pessoas, principalmente com os homens com os quais eu me envolvi. Depois de conhecer melhor Jesus, eu me arrependi e desde então busco viver a castidade e viver relacionamentos corretos. Sempre achei que a partir do momento que eu tomar decisões corretas, eu conheceria um rapaz e teria a oportunidade de conhecer uma família, que é o maior sonho do meu coração. Mas isso ainda não aconteceu. Então minha dúvida é, terei que sofrer para sempre as consequências das minhas decisões erradas? Meu tempo de consertar as coisas acabou? Só que para Deus nada é impossível, mas eu tive algumas oportunidades e não as aproveitei. Isso determinou o final da minha vida? Minha filha, uma coisa é certa. Quanto mais rápido a gente decide, mais fácil é a mudança acontecer dentro de nós, né? Só não tem solução para quem já morreu. No resto ainda dá tempo. E é muito bom a gente acreditar nisso. A gente colocar as nossas esperanças naquilo que a gente pode realizar. Veja bem você que muitas vezes na nossa vida nós criamos um contexto de escolhas tão erradas e a gente vai estendendo aquilo sem nenhum compromisso de mudança. Quantas vezes na nossa vida a gente não mediu as consequências dos nossos atos e este tempo se prolongou por 20, 10, 30 anos. Às vezes você tem uma pessoa que o processo de escolhas foi tão danoso que depois ela já não se sente mais encorajada para mudar. Agora, a minha experiência me leva a compreender que quanto pior é a escolha de hoje, maior será a dificuldade de lidar amanhã com elas. Então a gente precisa ter essa clareza.
Por exemplo, se eu faço a opção pelo crack, pela cocaína hoje, eu estou escolhendo drogas pesadíssimas que terão consciências neurológicas em mim. As consequências das drogas, elas são neurológicas também. Quantas vezes você encontra jovens aí de 20 e poucos anos dementes por causa do uso prolongado de entorpecentes? O uso do entorpecente causa demência nas pessoas. Então a gente precisa sempre, toda vez que a gente encontra uma pessoa num processo destrutivo que está nascendo das escolhas que ela está fazendo, você precisa tirá-la o mais rápido daquilo. Agora, geralmente essas escolhas afetivas, elas deixam marcas na nossa vida, na nossa alma, que somente a partir de Deus a gente pode consertar. E quando eu falo a partir de Deus, eu não falo só rezar não, viu? Eu estou falando de todos os recursos que nós podemos nos utilizar para que Deus haja em nós. Quando eu tenho esta consciência de buscar uma terapia, para eu me reconciliar com o meu passado, eu estou dando uma chance a Deus. É tão bonito você identificar nas pessoas através de um tratamento psicológico, psiquiátrico, o reconhecimento, olha, eu preciso de ajuda. Deus começa a ter chance na vida daquela pessoa. Porque o pior problema da neurose é o neurótico não reconhecer que é. Às vezes você encontra as pessoas, às vezes a gente mesmo, a gente se esconde nas mentiras que a gente conta pra gente mesmo. Quantas pessoas eu agora mudei, eu não preciso de ajuda porque eu sou capaz de mudar sozinho. Mentira. Aquilo dura 2, 3 meses, depois você vê as pessoas agindo da mesma forma, com a mesma grosseria, tratando mal do mesmo jeito que tratava antes. Então, o que corrige as consequências das nossas escolhas é a coragem, primeiramente, a coragem que a gente tem que ter de encará-las. Assumir os erros, A gente não vai mudar se a gente não assume o erro cometido. Então, você reconciliar-se com a vida afetiva passada, o melhor jeito é você começar a dar um direcionamento a partir da própria consciência que você toma. Eu não agia de um jeito certo. E aí, a partir disso, agora, consertar. À medida que o tempo passa, vai ficando difícil. E hoje, não é só você que enfrenta o problema de encontrar alguém que quer casar. Que hoje, verdadeiramente, está muito difícil. Está uma crise danada, O povo está tudo solteiro, apavorado, e o tempo está passando, e está marcando o tempinho, riscando o calendário, e o príncipe não chega, e nem o sapo, e aí já não tem mais príncipe, não tem sapo, não tem cavalo branco, não tem mais nada. O conto de fadas está esfacelado, Hoje, infelizmente, as pessoas estão indispostas para as relações duradouras. Aquela análise do Bauman é muito pertinente aos dias de hoje, quando ele fala o amor de hoje é líquido, ele escoa das mãos, ele vaza. Agora, o grande problema também é onde as pessoas procuram, Pessoas que querem casar e não vão encontrar. Geralmente nos lugares que frequentam, nas baladas que vão, ali ninguém está muito disposto a casamento, não. Eu sempre falo, sabe onde é que estão os rapazes que querem casar? Na construção civil, Esses rapazes de carteira assinada, bonitinho, desde pequeno, já quer construir uma família, são pobres, mas estão lá loucos para construir uma família. Não sei não, esses baladeiros de plantão, esse povo muito bonito, muito cheio de oportunidade, geralmente não estão querendo não. Vai lá na construção civil, você ainda acha quem quer casar. Lá na roça, na lavoura. Agora, eu não sei se você quer ir lá, Não sei se você está com muita disposição para ir. Estou brincando, não é o seu caso, Mas muitas vezes a pessoa certa existe, mas ela está no lugar errado. Ela não está naquele lugar que convencionalmente você busca, E tem gente que tem uma ilusão. Eu acho que lá no meu grupo de oração eu vou arrumar alguém para casar. Isso aí não, viu? Tá dentro do grupo de oração não é garantia de nada, O mais importante numa pessoa é o caráter dela, é aquilo que você percebe no momento que você começa a conviver. O namorado que você tem hoje, se você observa bem, e se você dá bem, solta bem a corda para você ver onde ele pode ir. Aí você sabe o marido que você vai ter no futuro. O ser humano é assim, gente, não tem muito mistério não. Os mistérios existem, mas estão em outras dimensões. O ser humano é muito... claro, ele está cheio de mistérios, cheio de coisas que você não consegue absorver, mas é só observar bem. É só você ter coragem de olhar para a pessoa que você diz que ama, com honestidade, com sinceridade. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso,
Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Gostou do vídeo? Deixe o like, inscreva-se e compartilhe. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários.